Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo hoje para conversar com a Marina, doutora Marina Jales, que vai contar para a gente, né, a importância da pesquisa, né, nas doenças raras e mais especificamente na síndrome de Edwards. Então eu pedi bastante para que as famílias participem desse momento, que é muito importante para nós. A gente precisa saber, né, como participar, qual é a forma correta de fazer isso. Eu acho que nós precisamos aproveitar que a gente tem uma mãe médica, esclarecer algumas coisas que a gente muitas vezes não fica muito claro, e a nossa abordagem, né, com as equipes médicas pode ser prejudicada por conta, né, desses equívocos. Então, hoje é dia da gente aprender muito e de se conscientizar de que nós fazemos parte da história da vida dessas crianças, né? Que nós temos uma responsabilidade, né? Que nós somos parte disso tudo, né? Então eu vou chamar a Marina para a gente já começar a nossa conversa. Espera só um minutinho aqui, deixa eu achar a Marina, tá aqui. Já chamei a Marina. Vamos lá, tô vendo aqui um monte de gente linda, Márcia. Olha lá, a Marina tá entrando. Vamos lá. Tati, Andréia, Rita acabou de entrar. Estamos todos aqui reunidos. Que coisa boa, gente. Que bom poder contar com todos vocês. No meu computador. Opa, a Marina saiu. Vamos tentar de novo. Marina. Eu vou colocar aqui para acompanhar também os comentários. Olha lá, a Marina chegou. Tudo bem? Tá dando para ver direitinho? Tá dando para ver você. É só abaixa um pouquinho o seu celular para você ficar um pouquinho mais no meio da tela, porque só tá aparecendo um pedacinho. Isso. Eita, peraí. Aí, agora sim, almoço tão lindo, a gente quer ver tudo. Ah, Marina, parece. é linda. As pessoas estão começando a chegar, né? Tava contando para elas aqui que a gente hoje vai ter uma conversa muito importante, né? Que é para conscientizar, né, o quanto a nossa participação como família, né, é fundamental. Hoje eu mandei um recado para todos os Garça dizendo isso, né, que por mais que o médico, o pesquisador seja dedicado, por mais que a instituição queira ajudar, se a gente não tiver os dados, não tem pesquisa, né? Então, todos nós somos responsáveis pelo futuro dessa criançada e de crianças que ainda nem chegaram, né? Então, se apresente, eu vou só entrar aqui pelo computador também para eu poder seguir os comentários, mas eu queria que você se apresentasse e eu estou pensando em fazer em duas partes. Primeiro você se apresenta, depois você fala de todo o processo, né, que é feito através, o que precisa ser feito, né, para se chegar num projeto de pesquisa. E aí a gente vai ter um sorteio no meio da live, e aí na segunda parte eu vou entrar no formulário aqui e a gente vai esclarecendo cada uma das questões, né, para ficar bem claro para todo mundo do que se trata, enfim, né, para todo mundo responder de forma segura e tranquila, tá bom? Então vamos lá, se apresente, dona Marina, doutora Marina, melhor. Oi, pessoal. Para mim é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Fico muito feliz das pessoas que
que puderam parar agora para estar assistindo ao vivo com a gente. Tenho certeza que algumas não vão ver nesse momento, nesse primeiro momento, mas espero que vejam depois, porque o assunto é nosso, né? O assunto não é meu, o assunto é da Marília, o assunto é de todo mundo. Exatamente. Então, assim, para quem ainda não me conhece, meu nome é Maria Paranho Jale, eu sou médica, né? E também, após 3 anos de formada, fui agraciada de ser mãe de Marcos Vinícius, uma estrelinha, né? Como o pessoal da ONG refere de forma carinhosa. O Marcos Vinícius, ele teve o diagnóstico de síndrome de Edward pré-natal, né? Com 10 semanas. E, infelizmente, ele ficou comigo pouco tempo. Ele ficou comigo até as 26 semanas de gestação. Mas foi um momento, vamos dizer assim, foram 16 semanas do diagnóstico ao momento que eu perdi ele, para me modificar totalmente a vida toda, como eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo. E nada mais justo do que, vamos dizer assim, eu fazer de tudo isso que eu passei e passo, né? De toda essa transformação que ele fez, nada mais justo do que a gente tentar deixar de alguma forma um legado. E o legado que eu vejo, assim, que mais me toca a fazer é realmente tentar falar com as pessoas que lidam com as famílias que são cometidas com até 18. Então, o objetivo da nossa pesquisa é chegar até os médicos, os enfermeiros e toda a comunidade que vai utilizar da literatura, né, científica para poder estar alimentando tantos estudos nas faculdades, como também nos congressos, enfim, né, na tomada de decisão. A gente só a conduta médica, ela é sempre baseada em evidências. E, por curiosidade, hoje eu estava dando uma revisada assim, na literatura. A gente tem muita pouca produção sobre síndrome de Edward, muita pouca. O assunto, a impressão que dá é que é um assunto já consolidado, que não desperta tanto interesse científico. Mas isso também né? Um deles é a questão de ser uma síndrome rara, e por ser uma síndrome rara, né? Que no caso ela acomete 1 a cada 4 a 8 mil nascidos vivos, então muitos pesquisadores não têm acesso à amostra para poder estar desenvolvendo a pesquisa. E essa aí é a nossa vantagem, né? Aqui na ASDA, na Associação Síndrome do Amor, porque a gente tem, né? A gente conta, espera que tenha mesmo a participação de vocês, né? Das famílias, para a gente poder estar mostrando esse universo. Com certeza. E a gente, assim, a gente já tem... Na verdade, gente, quando eu comecei a Síndrome do Amor, eu fui no Conselho de Assistência Social aqui, bem no comecinho. E aí a conselheira perguntou para mim, quantas famílias você atende? E eram poucas, mas eu nunca tinha numerado. Eu não sabia exatamente quanto. Então, por isso eu comecei a fazer um cadastro lá há 13 anos, né? E no decorrer do tempo, eu comecei a ver o quanto era importante esse cadastro, né? Porque eu acho que ele é o único no Brasil, né? Que tem, assim, o mais próximo, né, de uma realidade estatística que a gente tem no Brasil sobre a síndrome de Edwards. Porque acho que nem... Eu acredito que talvez seja algum dos poucos do mundo. Porque nem na literatura internacional você pega muita publicação sobre Edward. Então, a gente tem mais de 1.200 casos. Obviamente, a gente não tem um contato, né, até hoje, e a coisa mais difícil que existe é você manter um cadastro atualizado, porque as pessoas se mudam, né? Elas mudam de contato, e não tem como a gente saber todos os cadastros que a gente fez na vida. Mas a gente, né, tem ali 1.200
né, pelo menos onde eles estão, né, o tempo que viveram, enfim, né, tudo isso. Outro dia eu estava conversando com a mãe que é especialista em estatística, ela é bióloga também, como a Michele, e eu estava cantando ela para ela pegar esses dados e fazer isso, sabe? Separar, a gente já tem por região, quantas crianças estão vivas, quantas são estrelinhas, quantos meninos, quantas meninas, mas nada, né, que seja para a área da medicina, né? Então, assim, qual que é o objetivo principal, Marina, do seu trabalho, né, desse que a gente passou o formulário, que a gente vai agora, né, esmiuçar esse formulário aqui para as famílias? Sim. Então, olha só, Marília, você tem um cadastro, igual você disse, de mais de 1.200 famílias, porém nós não podemos utilizar desses dados para poder publicar. Por quê? Porque a Claro. publicação no meio científico, ela requer que a pessoa detentora, né, das informações, que ela assine um termo de consentimento para a publicação dos dados. Mas esse termo de consentimento, que é o primeiro tópico que está lá naquele link do formulário, Uhum. é, esse termo de consentimento, ele não significa a perda do anonimato. Nós não vamos expor nenhuma família, nenhum nome, inclusive os exames que estão lá para serem anexados, eles nem na foto aparece o nome da criança e tudo, mas nada disso vai aparecer na pesquisa, né? Então, Uhum. apenas os dados diagnósticos, apenas né, os achados ultrassonográficos que nós vamos. Mas aí deixa eu começar desde o início, porque de repente pode ser que tenha alguém que nem chegou a nem a abrir o formulário, né? Abrir. Depois Então, a gente vai falar sobre ele, assim, todos os pontos. Inclusive, eu vou ler o consentimento, o termo de consentimento, para que fique bem claro mesmo para todo mundo, né? O que, que a gente está pretendendo, né? Vamos lá, pode isso, continuar. isso. Então, na verdade, é o seguinte: nós temos vários desenhos de pesquisa que é possível fazer. Esse desenho que eu estou pretendendo é um desenho que a gente chama de um estudo transversal, que é um estudo que ele tem como base a coleta de dados de forma pontual. É a gente pegar vamos dizer, a amostra, que no caso são as famílias, e a gente estudar aquela amostra de acordo com alguns dados relevantes. Então, Uhum. os dados que foram escolhidos, eles foram escolhidos numa junta médica, né? Que no caso são os pesquisadores que, junto comigo, também vão auxiliar nessa pesquisa. Então, a gente tem geneticista, a gente tem ginecologista obstetra, a gente tem ultrassonografistas, um grupo de pesquisadores junto com a síndrome da Amur, que é vamos dizer assim, a principal, né, no estudo, que vai estar discutindo quais perguntas que seriam interessantes nós sabermos para confrontar os dados brasileiros com os dados que nós temos na literatura. Alguns dados que estão sendo perguntados, nós não temos na literatura. Por exemplo, a Marília vai comentar depois cada questão, mas a gente tem perguntas que remetem um pouco sobre a questão da humanização do atendimento. Isso é um dado que na literatura a gente não Meu encontra Deus. nada relatado, né? Então a questão se a família desenvolveu algum transtorno psicológico, né? Como que a família percebeu a questão do cuidado, né? Cuidado médico, enfim. Então, com essas perguntas iniciais, nós vamos primeiro, vamos dizer, montar, estruturar, né? Depois que tivermos as participações, nós vamos estruturar elas em formas de gráficos e tabelas para a gente poder mostrar e confrontar esses dados com os da literatura quando assim houver. Mas é importante comentar que, assim, eu preciso que não. Muitas pessoas no privado me perguntaram assim:
Ô, doutora Marina, o meu filho faleceu dentro do útero. Eu acho que talvez não seria interessante eu responder. Vamos mostrar as crianças que estão sobrevivendo? Não, não tem nada disso. A gente não quer mascarar os dados, nós queremos retratar a situação brasileira. Todos nós Exatamente. sabemos genética grave, né? Então, nós sabemos que realmente a maioria não chega a nascer, infelizmente, né? Nascer com vida. Mas, assim, o que a gente quer mostrar é que, tudo bem, realmente a gente tem esse lado da síndrome dela ser mais grave. Porém, nós temos também uma parte que não é, que é a parte do sobrevivente. Muitos médicos não sabem que existem adultos com síndrome Verdade. de Edwards. Então, assim, o primeiro momento, que é essa primeira pesquisa que nós estamos fazendo, o objetivo principal é abrir o leque, é mostrar a síndrome de Edwards no Brasil. Então, idade materna, né, quando teve concepção, Marília vai falar os pontos, né, o sexo da criança, para a gente ver se realmente na literatura fala que ela comete mais mulheres, na relação de 2:1. A gente quer ver se isso realmente é encontrado aqui no Brasil. A questão da morte, se ela, quando acontece, em qual momento da gestação é mais percebido, quantas mulheres puderam ser diagnosticadas no pré-natal, quais foram as alterações mais encontradas, porque através dessas alterações mais encontradas nós podemos discutir um monte de coisas, né? A questão da importância, por exemplo, vamos dizer assim, do cardiologista ou da fisioterapia respiratória, enfim, para poder ajudar em posteriores discussões sobre o cuidado dessa realidade brasileira. Sim. E, posteriormente, já adiantando, eu também tenho o objetivo de fazer, aí já é uma outra modalidade de pesquisa, que chama relatos de casos. Como nós temos algumas raridades das raridades, né, cadastradas na associação, caso as famílias concordem, eu tenho que relatar esses casos, principalmente das crianças, dos adultos e adolescentes. Porque na literatura, a gente tem alguns relatos de casos, um que eu vi até hoje, que foi publicado recente, mas com 15 anos. E nós temos uma de 29, né? Então, 29. assim, isso é um prato cheio para discussões. Porque a maioria das famílias que estão nos assistindo, com certeza ouviu falar assim, sobre a questão de cuidados paliativos, e no pré-natal também escutou muita coisa, como assim, se você quiser eu vou te dar uma ajudinha, às vezes até proposta de interrupção legal da gestação e tudo mais, porque a comunidade médica muitas vezes desconhece que há casos. E a forma deles conhecerem é através dos relatos. Marina, ontem nós tivemos uma live com a mãe de uma menina de 28 anos. E ela, depois até eu vou te passar o link dessa live para você ver, não sei se você chegou a ver. Mas o relato dela é muito incrível, assim, porque ela fez uma bandagem, então eles falam, não, é porque não tem problema cardíaco. Realmente, quando não tem problema cardíaco, eles têm uma expectativa de vida maior. Mas ela fez uma bandagem aos 2 meses e nunca mais teve uma internação. Então, é um negócio impressionante, né? Porque a síndrome, a gente sempre explica isso, principalmente no grupo das mães grávidas. A gente jamais esconde, né, o quanto ela é severa, o quanto ela é grave. Nem sempre, quando a gente perde uma criança, foi por negligência. Aliás, eu acho que essa é uma porcentagem muito pequena por negligência médica. A gente está falando de uma síndrome grave. Porém, existem crianças que conseguem viver e o filho da gente pode ser uma dessas, né? Então, a gente tem que dar toda a ajuda que qualquer pessoa merece, tem direito. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, porque é um direito, né? E segundo,
Porque essa criança, ela não está sozinha no mundo, ela tem toda uma família em torno dela que precisa disso. Então, quando a gente vem com a questão do atendimento mais humano e tal, essa família precisa, né, saber que, ainda que essa criança vire estrelinha, ela recebeu tudo aquilo que ela podia para, né, para ter a chance de conseguir viver mais. Então a gente envolve muita gente nessa história toda, né? Eu acho que é por aí. Exatamente. E eu acho, Marília, que o legal assim dessa pesquisa é a oportunidade que não só eu, né? Mas eu estou falando vamos dizer assim, representando aqui Michele, representando todo mundo, né, Claro. envolvido aí na Michele. Então, nossa, eu não posso deixar vamos dizer assim, congratular ela, né? Porque está sendo uma guerreirona lá, Nossa, buscando os dados das famílias. Para mim, assim, não, sensacional a participação dela. Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente tem uma oportunidade, que é uma oportunidade de escrever. Então, não só mostrar os dados, eu tenho a oportunidade de escrever algo original, de não simplesmente copiar. A maioria dos artigos que a gente vê, eles estão citando um, citando o outro, e muitas vezes não escreve algo original porque não palpa. Entendeu? sim, E sim. agora eu tenho a oportunidade de, além de mostrar os dados, eu poder também escrever sobre a síndrome de Certo. Edwards. Então Tudo pelo. tem uma pergunta aqui, Marina, se você vai fazer um estudo descritivo. É a pergunta de uma mãe, da Raquel, eu acho. Então, O isso... estudo desse. Pode falar. Não, continua, pode continuar. O estudo descritivo, ele funciona quando a gente observa e vai descrever uma realidade, né? Esse aí a gente chama ele de estudo transversal. Ele é um pouco diferente, porque não só vou descrever, né? Eu vou descrever, ele se assemelha um pouquinho ao descritivo, porque é como se fosse uma foto, né? Mas eu não só descrevo qualitativamente, eu descrevo quantitativamente. Então ele passa a não ser descritivo. E aí a gente considera ele como um estudo transversal na, na, Tá. na Eu queria né? colocar uma coisa aqui que eu acho bem importante, que é em relação, eles citaram o Luiz Vitorino, que é um rapaz que tem 35 anos. Então eu vou usar esse exemplo, né, para vocês entenderem como é que funcionam essas coisas. O Luiz Vitorino, ele não é cadastrado na Síndrome do Amor. Quando uma pessoa se cadastra na Síndrome do Amor, principalmente quando o paciente é adulto, né, quando a pessoa é adulta, a gente pede o cariótipo. Por quê? Porque existem outras síndromes, outros erros no cromossomo 18 que não são a síndrome de Edwards. E às vezes a gente vai lá dizer, olha, essa pessoa, ela foi para a faculdade, ela fez isso, tal, ela tem síndrome de Edwards. E isso compromete a credibilidade da instituição. Se para a síndrome do amor a gente precisa fazer isso, pessoal, imagine uma pesquisa ligada à medicina. Então, tudo que a gente fala precisa ser comprovado, precisa ser provado, né, Marina? Senão compromete a credibilidade do estudo, da pesquisa, não, ela vira nada, não é assim? Exatamente. Quando a gente faz uma pesquisa desse tipo, a gente tem os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Então, só aproveitando esse gancho, Marília, e falando bem rapidamente, dentro da síndrome de Edwards, a gente tem alguns arranjos possíveis. Então, quando a gente fala trisomia do cromossomo 18, a gente está referindo a uma alteração naquele sítio cromossomial, certo? Mas é possível que uma pessoa tenha essa trissomia em todas as células do corpo. Quando isso acontece, muitas vezes é um erro lá quando vai formar o óvulo da mulher, ou às vezes até no próprio espermatozoide do homem. Mas é um erro que aí o espermatozoide ou o óvulo, ele, ao invés de ter um
um gameta, um cromossomo naquele sítio do 18, né? O gameta, ele tem dois. Aquele gameta, ele veio com. Teve um acidente genético no meio do caminho, lá na meiose, e aí ele veio com dois cromossomos no sítio 18. E aí, quando ocorre a fecundação, 2 mais 1, 3. Através Sim. daquela célula que foi formada com 3, todas as outras vão ser formadas do corpo inteiro do indivíduo. E aí a gente tem o que a gente chama de T18 completa, né? Uhum. Mas, além dessa T18 completa, nós temos também os indivíduos que nós chamamos de mosaicos. Os mosaicos, o erro, ele não acontece no gameta, não é no óvulo ou no espermatozoide. Eles acontecem após o desenvolvimento do embrião. Então, primeiro ocorreu a fecundação, e aí, por conta de algum erro genético, em algum momento do processo embrionário, uma célula, ao se dividir, ela dividiu errado. E aí ela passa a ter 3 cromossomos no sítio 18, só que aí apenas a linhagem daquela célula alterada que vai desenvolver outras cópias iguais a ela. Então, aí a gente tem, né? Tem pessoas com mosaico, que aí a gente usa porcentagem para saber a porcentagem de células alteradas no meio do indivíduo. Esses indivíduos com mosaico são indivíduos que geralmente têm uma síndrome um pouco bem mais branda. Podem, inclusive, desenvolver retardo mental, podem, né, às vezes até passar despercebido. A gente tem também erros de translocação, que é quando um pedacinho de algum cromossomo gruda no cromossomo 18. E aí aquele cromossomo que é aparecendo um xizinho, ele vai ficar com uma perninha a mais. Esse é um outro tipo e tem um outro tipo, que é a aneuploidia, que a gente fala, que é quando, além da alteração do cromossomo 18, temos alterações em outros cromossomos juntamente. Aí eu queria chegar onde? No estudo, nós vamos utilizar como amostra apenas os indivíduos que têm trissomia do cromossomo 18 pura. Então, nós vamos excluir. Exato. A gente vai excluir os mosaicos, nós vamos excluir as aneuploidias e as translocações. Apenas T18 completo. E aí nós vamos fazer, vamos dizer assim, a gente, como a associação ela tem esse controle, e nos casos que tivermos dúvida também vamos solicitar, né, os exames para a gente poder confirmar. Mas a maioria das pessoas pertencentes a cadastradas são T18 completo. Então, sim, de toda forma, assim, a maioria vai poder responder o questionário. Com certeza. Só para esclarecer, pessoal, o Luiz Vitorino, ele não é que ele não entregou, a mãe não entregou, ela nem tentou fazer o cadastro. Então, para explicar para vocês por que a gente não divulga, porque a gente não sabe, né, através de um exame, já pensou, a gente fala, não, é síndrome de Edwards, ou é completa, a gente não sabe, a gente não viu esse laudo. Eu acredito que seja, torço para ser, porque ele é um caso muito, muito bom da gente trabalhar, mas a gente não conseguiu acessar a família ainda a esse exame para ficar sabendo. Eu acho que ele não fez, ou que ele fez e teria que fazer de novo para ver se era mosaico. Tem uma história que acho que a Rita sabe melhor que eu. Então, não é que ela não quis mostrar, é que ela realmente não cadastrou e por isso a gente não divulga. Agora, eu acho que tem, assim, a gente às vezes, você falou que algumas pessoas comentam e também ouço alguns comentários no seguinte teor, mas não tem tratamento, então para que pesquisa, né? Então, a questão do tratamento, a gente, numa pesquisa, você pode descobrir tantas coisas, né? Daqui a pouco a gente pode descobrir, daqui a uns anos, com mais pesquisa, né, se aprofundando até por que acontece isso, né? Nada dá para duvidar hoje em dia na medicina, né, Marina? Então é muito válido. Isso. E tem uma coisa também, que eu até, quem está participando do grupo lá do T18 Brasil, eu até mostrei. Na literatura, se o pessoal tiver curiosidade, eu posso até estar mandando, ou enfim, tem artigos, assim, muito específicos
sobre a síndrome de Edwards. Aquele que eu mandei ontem, né, Marília? O título dele é assim, Uma Boa Morte. Uma Boa Morte, síndrome de Edwards. Então, quer dizer, e no meio do artigo ele vai falando assim, ele é praticamente o que eu vejo na literatura é que a síndrome de Edwards, uma síndrome tão diversa, que pode ter mais de 130 alterações, e cada criança vai ter um arranjo dessas 130, algumas com pouquinhas, outras com maiores alterações. A impressão que eu tenho é que a literatura, muitas vezes, ela trata o grupo da síndrome de Edwards, que é um universo gigante, como se fosse, vamos dizer assim, um grupo pequeno. Como se, são pessoas grávidas, e ponto. É então, super aleatório, assim, né? E não é assim. Outra coisa que eu acho que é importante a gente pontuar é o seguinte, pessoal. A gente tem que também se colocar no lugar do médico. Né? O médico, ele tem toda essa literatura que a Marina citou várias vezes, e essa literatura diz para ele, né, que é onde ele vai buscar as informações, que a síndrome de Edwards é incompatível com a vida. E as pessoas saem falando isso, não só os médicos, mas todo mundo sai falando isso. E aí a gente quer matar todo mundo, né? Só que isso está escrito, gente, num papel, num negócio oficial. Então, vejam a nossa responsabilidade. Somos nós que vamos ter que mostrar que talvez 100% das crianças que nasciam com Edwards na década de 1960, de fato morriam. Mas a gente está falando de 50 anos depois, né? E que já não é mais 100%. De repente, hoje, se for 50%, já é um crescimento muito significativo, né, Marina? Eu acho que é por aí. Mas... E assim, a gente, exatamente, através desse estudo, nós conseguimos entrar para apresentar em congressos, né, em conferências, em simpósios, e através dessas apresentações, nós conseguimos dar uma visibilidade a esse tema. E aí, independente, assim, vamos dizer, a gente não tem um tratamento curativo, mas nós temos muito o que fazer por essas crianças. Nós temos que criar protocolos de atendimento para esse universo que é totalmente diferente do outro. Nós temos, hoje a gente na puericultura, por exemplo, que é quando o pediatra está ali acompanhando o desenvolvimento da criança, nós temos gráficos da síndrome de Down específicos para a síndrome de Down, né? Nós temos todo vamos ter um protocolo da síndrome de Down para o acompanhamento das crianças com síndrome de Down. E Edward ainda não temos. Então, assim, a partir desse primeiro passo, nós conseguimos dar uma alavancada, primeiro dando visibilidade a esse universo. Isso, porque, olha, gente, eu tô vendo uns comentários aqui, claro que essa visão tá completamente errada, só que, assim, o nosso trabalho enquanto famílias é muito importante. A gente tem que se organizar como foram as famílias com síndrome de Down. Porém, a gente só vai conseguir falar com a dona medicina através de estudos médicos, entendeu? Nós, como famílias, não vamos conseguir convencer, a não ser com um artigo que foi publicado, através de dados que foram passados da forma mais verdadeira, mais fiel possível, né? Então, esse passo, pessoal, é muito importante. Não adianta a gente sair gritando com bandeira na rua, falando que os nossos filhos vivem. Se a gente não tiver isso tão científico quanto é o artigo que diz que é incompatível com a vida. Então, por isso que é tão importante assim a gente participar. Porque é através de outros médicos que a gente vai conseguir entrar nos congressos, como a Marina falou, né? Não, tem um artigo publicado, olha aqui. Aí sim, eles começam a nos ouvir, né? Por quê? Porque na medicina não existe só a síndrome de Edwards, né? Existem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter mesmo um grupo, né, pequeno, e no caso a Marina, que é mãe, ninguém mais interessado do que ela, né, enquanto médica, para fazer algo assim.
mas ela precisa da gente. E precisa muito, né, Marina? Muito mesmo. Eu preciso. O questionário, pessoal, um questionário que dá para ser respondido em 10 minutos. Eu acho que talvez a parte mais assim, incômoda, talvez seja pegar os exames, né? Porque a gente precisa. Se a criança tiver tido a oportunidade de fazer ecocardiografia, seja natal ou natal, é muito interessante porque a maior parte delas tem cardiopatias e nós queremos ver melhor essas cardiopatias. As crianças que não fizeram, não tem como, né? Nós não vamos mostrar esse exame. Mas a gente precisa muito do ultrassom morfológico. As criancinhas que conseguiram chegar a determinada idade gestacional e conseguiram fazer o morfológico do segundo trimestre, ótimo, que é aquele que faz entre 20, 22 até 24 semanas. Esse é o principal, porque com ele a gente tem a descrição de como aquela criança veio ao mundo. Mas as famílias que não chegaram até essa idade gestacional, de repente tem um ultrassom do primeiro trimestre, ou tem algum outro ultrassom que não seja morfológico, que evidencia como que a criança era. Então, nós precisamos desses exames. Esse exame vamos dizer assim, é a parte mais burocrática mesmo, porque tem que anexar no estudo, porque nós vamos pegar esses dados ultrassonográficos e confrontar. E quem vai analisar já são médicos ultrassonografistas, né? Mas fora isso, a resposta ao questionário, eu acredito assim, que em 10 minutos, 5 minutos se faz, né, Marília? São poucas Sim, é rápido, é tranquilo. Marina, o que acabou me preocupando, né, na questão do estudo é, por exemplo, essas famílias que já têm filhos com quase 30 anos, no máximo, elas vão ter um cariótipo, né? Aí como é que faz? Elas não entram nessa pesquisa? Com certeza. Entram, Tá, porque tá. a maioria das mães, aí elas vão ter um conhecimento até melhor. A gente focou um pouco no ultrassom, porque nós sabemos que a maioria das famílias não chegaram à vida adulta. Mas para as famílias que têm adolescentes, crianças maiorzinhas, ou adultos que já não têm um ultrassom mais da época, pode apresentar os exames que tiver, por exemplo. A criança tem uma cardiopatia. Então, eu tenho um ecocardiograma que foi feito aqui ano passado, ano retrasado, vou colocar ele. Eu tenho um ultrassom que mostra uma alteração que ela tem no rim, uma alteraçãozinha no fígado. Eu tenho um outro exame aqui, que é uma tomografia de crânio, que mostra uma alteração. Então, assim, as famílias que não detiverem esse ultrassom gestacional, ele pode apresentar aqueles exames que mostram como aquela criança é. Tá. E aí, por exemplo, no caso desses ultrassons, ela vai anexar ao formulário, né? Aí, nesse caso, ela manda o laudo ou ela manda as imagens também, manda tudo? Olha, a princípio, podem mandar apenas o laudo. Caso a gente precise, nós vamos ver, porque quando responde o formulário, tem o e-mail, né? Vincula o formulário ao e-mail. Então, caso nós precisemos de mais algum dado, aí nós vamos mandar por e-mail, ou a gente procura pelo WhatsApp também aquela pessoa para poder estar perguntando uma coisa ou outra. Isso, então eu sugiro, pessoal, assim, nós fizemos um recadastramento no final do ano passado, para ver quantas famílias a gente tinha contato mesmo, né? Dessas 1000 e tantas famílias, quantos estavam nos grupos de apoio, principalmente. E naquela época, lá em 2019, nós tínhamos 300 e poucas famílias, né? Alguém perguntou sobre o número. Hoje eu acredito que esse número seja maior ainda, né? Porque nos últimos meses, por causa da divulgação, da visibilidade e tal, a gente recebeu muitas famílias. Então, pessoal, a gente tem que ter pelo menos 350 respostas, né? Porque esse é o número de pessoas mínimo que a gente sabe que está transitando, né, nos grupos de apoio. Eu acredito que seja muito mais, porque nem todo mundo responde, né? E tem as que não fazem parte dos grupos, que a gente acaba acessando de outras formas. Então, capriche. E eu vou sugerir uma coisa, se tiver errado, Marina, você me fala.
Mas, assim, eu acho que é importante, você que tem alguns exames, mas aí você sabe que tem outros que você pode achar, preencha o formulário agora com aquilo que você tem em mãos e depois você vai ter o contato para dizer, olha, eu achei isso, acho que é importante mostrar e perguntar se é necessário. Mas faça o quanto antes para que o estudo possa começar, né, Marina? Senão a gente fica protelando demais e acaba não saindo, né? Porque tudo tem aquela energia do início, né? Então, Essa façam. fase de coleta de dados, a gente já sabia que seria a fase mais demorada do estudo, né? Mas Sim, nós precisamos muito que seja respondido assim, o mais breve possível, porque tudo vai depender dessa coleta de dados. E igual isso. eu falei, é uma coisa muito rapidinha. O link, eu vi a Raquel perguntando, o É. link, a gente está disponibilizando através dos gastos, mas de repente, se alguém está assistindo, conhece alguma família que tem uma criança com triplamento cromossomo 18, que de repente não está cadastrado na associação ainda, né, que não Isso. tem cadastro ao link, esse Instagram, Trissomia do 18, pode referenciar ele, Marília? Pode, e eu vou colocar na bio, tanto do Instagram quanto dos Garça, tá, gente? O link para vocês, eu já anotei aqui. Então, na descrição dos Garça vai ter o link e na bio também do Trissomia 18, tá? Já anotei aqui para fazer isso. Pode usar, sim, pode usar. Então, se você quiser também. Passar Se para o você formulário. Isso, se você quiser tirar alguma dúvida pelo direct do Trissomia 18, também a gente está à disposição, mesmo do Síndrome do Amor. Agora, Marina, eu vou fazer uma paradinha para a gente fazer um sorteio. A mãe, a Caroline, mãe do Miguel, ela faz umas coisas lindas no ateliê Doce Estrelinha. Olha que lindo esse nome! E ela doou para a gente um peso de porta. Então, depois a gente vai postar os modelos, são 2 modelos que a pessoa que for sorteada escolher. Então, vai funcionar assim, são 20 e 40 aqui no relógio do meu celular. Vocês vão ter 10 minutos para levantar a mão aqui nos comentários e falar que vocês querem participar do sorteio. A Rita vai anotar os nomes, em 10 minutos só, tá? Acabou de anotar tudo? No final da live eu já vou fazer o sorteio e logo em seguida, porque senão a gente se enrola e não faz depois, tá bom? Então, levanta a mão, quem quiser, e aliás eu tenho mais um frete grátis do Natural e Eco, então a gente vai sortear as 2 coisas para essas pessoas que levantarem a mão aqui nos comentários nos próximos 10 minutos, tá? Mostra a mãozinha aí que a Rita está anotando os nomes. E depois que a gente terminar, eu já faço o sorteio pelo sorteador. A gente pode já falar do formulário, Marina? Vamos sim. Então, ó, pessoal, eu vou abrir o formulário aqui no meu computador. Eu não vou mostrar para vocês agora, mas depois a gente vai botar o link. Então, tem o nome, né? Quando você preenche, você já coloca o e-mail, né? Isso, ó, a Marina mostra. E aí, tem lá o título, né, que é Epidemiologia, Riscos Maternos e Principais Fatores Associados a Problema de Saúde Mental nas Famílias Brasileiras. Tá? Então, você vai ver isso, vai colocar seu e-mail e a primeira pergunta é: você aceita participar livremente dessa pesquisa? Sim ou não? Se for não, aí você nem precisa continuar. Por quê? Porque você não pode ser forçado a participar de uma pesquisa. Mesmo sabendo da importância, não existe você forçar alguém a participar de uma pesquisa. O número 2 é o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, a gente tem um texto pequenininho aqui. Prezado senhor ou senhora, o presente estudo está sendo realizado
pela Associação Síndrome do Amor, através do núcleo T18 Brasil, e visa conhecer a realidade da Síndrome de Edwards, trissomia do cromossomo 18 ou T18 no Brasil. Para isso, foi desenvolvido um formulário de coleta de dados que será respondido voluntariamente pelas famílias cadastradas na associação. Não tem que pagar nada. Assim como você não paga nada para se cadastrar na associação, você não vai ser cobrado em momento algum por preencher isso, nem tipo depois vão te mandar um negócio para você comprar, nada disso, tá? O estudo é intitulado Síndrome de Edwards, Epidemiologia, riscos maternos e principais fatores associados a problemas de saúde mental das famílias brasileiras. Dentre os pesquisadores encontram-se um professor universitário de medicina e mestre em ginecologia e obstetrícia, médicos ultrassonografistas, pediatras, psiquiatras, doutora em genética, psicólogos e acadêmicos de medicina. A participação na pesquisa é voluntária e, portanto, não há obrigatoriedade em fornecer as informações, mas sua participação é muito importante para entendermos o cenário da T18 no Brasil. Então, se você não responder, você não vai ser banido da Síndrome do Amor, do grupo, nada, tá? Não tem nenhum contraponto aí. É necessário seu consentimento, neste momento, para que o questionário seja registrado e seus dados possam ser apresentados em eventos da área de saúde, bem como publicações em revistas científicas, sendo importante destacar, presta atenção, gente, o sigilo de identidade associado às informações aqui fornecidas. Então, ninguém vai saber seu nome, seu telefone, seu e-mail, nada. E você tem que colocar, né, clicar aqui nesse quadradinho, declaro que li e quero participar voluntariamente da pesquisa. O número 3 é o estado que você morava quando você teve o filho, né? Onde que você estava morando, não onde você nasceu e tal. Onde que você teve o bebê, onde o bebê nasceu, né? Quantos anos, número 4, quantos anos você tinha quando engravidou do seu filho com T18? Antes dos 20 anos, de 20 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40, acima de 40 anos. 5. Qual o sexo do seu filho com T18? Feminino, masculino. 6. O seu filho ou filha com T18 é falecido? Sim ou não? Simples também. Em caso de falecimento, qual a idade ele tinha quando ocorreu o óbito? Então, a primeira não se aplica porque ele é vivo, né? Pois ele é vivo. Até 12 semanas de gestação, de 12 a 22 semanas de gestação, de 22 a 37 semanas de gestação, de 37 a 42 semanas de gestação. Aí vem, na mesma pergunta, depois se ele nasceu até 7 dias, até 28 dias, de 29 dias a 1 ano, mais de 1 ano, mais de 5 anos, mais de uma década. Caso seu filho esteja vivo, que idade ele possui? Então, está vivo, ele está com que idade quando você está preenchendo o formulário? Não se aplica porque ele já faleceu, então se ele já é estrelinha, você marca essa e vai para a próxima. Até 12 semanas de gestação, de 12 a 22, de 22 a 37 semanas de gestação, de 37 a 42 semanas de gestação, até 7 dias, até 28 dias, de 28 a 1 ano, mais de 1 ano, mais de 5 anos, mais de uma década, mais de 2 décadas. Então, a gente já tem aqui alguns casos que tem mais de 2 décadas. Daqui a pouco vai ter um que tem mais de 3 décadas. Número 9. A T18 leva a uma série de malformações no feto. Cite quais malformações seu filho apresenta ou apresentava e tenha em mãos os exames em arquivo digital para nos enviar. Então, você pode, né, Marina, fotografar o exame. Se você não tiver
o exame lá, o laboratório não tiver te levado o exame em arquivo digital, você pode fotografar, né, e mandar. Não sei ou não me lembro, alterações de cordão umbilical e placenta, dificuldades no crescimento, alterações neuropsicomotoras e cognitivas, entre parênteses, dificuldade de andar, falar, executar movimentos, aprender, etc. Anormalidades de crânio e face, alterações cerebrais, alterações de coluna, cardiopatias congênitas, que são alterações no coração, hérnias diafragmáticas, hérnias abdominais, onfalocele, defeito no fechamento do abdômen, alterações de pâncreas, alterações de vias biliares, alterações no fígado, alterações gastrointestinais, alterações dos rins e vias urinárias, alterações de órgãos genitais, alterações em membros superiores ou inferiores. Outros, especificar na questão seguinte. Então, você não achou nenhum desses que está aqui, você vai para a questão 9 e vai escrever, né, quais malformações seu filho apresenta ou apresentava que não foram listadas na questão anterior. Em caso de não haver mais nenhuma malformação, colocar a palavra nenhuma na resposta. Por exemplo, aqui no meu caso, eu colocaria na 9, por exemplo, que o Thales tinha estrabismo, né, que eu acho que não tá colocado aqui. E favor anexar os exames comprobatórios das malformações de seu filho, caso tenha ultrassom morfológico, favor anexá-lo, ele é de grande importância nesse estudo. Aí você tem um lugar aqui que você clica para colocar, então ele está no seu computador ou no seu celular, você vai clicar e vai achar aquele arquivo na pasta que você colocou para anexar aqui. Você considera que teve um bom acompanhamento pré-natal? Sim ou não? Simples. 11. Desenvolveu algumas dessas alterações durante a gravidez? Então, aí é você agora. Então, se você não teve nenhuma, você coloca não. E se teve polidrâmino, né, que é o aumento, não sei se é assim que fala, que é o aumento do volume do líquido amniótico, oligoidrâmino, diminuição do volume do líquido amniótico, rompimento precoce da bolsa com parto prematuro, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, diabetes gestacional. 12. Você teve algum aborto antes da gestação de seu filho com T18? Sim ou não? Durante o acompanhamento de seu filho com T18, você apresentou algum problema relacionado com a saúde mental, como depressão, ansiedade, pânico, outros? Dando um tempo aqui, acabou o tempo de colocar a mãozinha, tá? A Rita agora acabou de anotar os nomes, tá, gente? Rita, pode parar aí. Vamos para o 14. Em caso de resposta positiva, quer dizer, se você apresentou alguma coisa relacionada com a saúde mental, quais fatores você considera que estão diretamente ligados ao desenvolvimento desse sofrimento mental? Então, por que você desenvolveu depressão, ansiedade, pânico e outro? Peso do diagnóstico recebido e suas implicações, é um item. Falta de apoio familiar, outro. Dificuldades conjugais com o pai da criança. Falta de apoio social, amigos, instituições, etc. Má assistência médica, falta de apoio psicológico. Dificuldades financeiras, conflitos de cunho espirituais e outros, tá? Como ficou sabendo do diagnóstico de seu filho? Na gestação, através dos exames pré-natais. Após o nascimento, mas na gestação, sabíamos da possibilidade de uma síndrome. Ou após o nascimento, e não havia nenhuma desconfiança da existência de uma síndrome durante o pré-natal. Você precisou fazer
cardiografia fetal? Sim ou não? Se fez ecografia fetal, favor anexar. E é isso, gente. É isso que a gente tem para responder. E é simples. Eu acho que a coisa mais complicada é a questão dos exames, mas a gente já esclareceu aqui. Se você tiver alguma dificuldade em anexar os exames, não sei se vocês sabem, mas eu sou professora disso, só de me perguntar, que eu ajudo. Enfim, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Então, pessoal, preencham o mais rápido que vocês puderem. Marina, o nosso tempo está acabando, então eu queria que você, né, finalizasse. Sim. E vamos lá. Eu só queria falar com o pessoal que, assim, caso tenha alguma dúvida em algum termo, por exemplo, meu filho tinha um problema no estômago, onde marca? É gastrointestinal? Se tiver qualquer dificuldade na resposta às questões do formulário, não entendeu muito bem algum termo ou alguma coisa, só um minutinho. Peraí. Eu achei que era no meu, é um alarme, né? Tá chamando ou a Michelle ou eu, né? A maioria do pessoal tem o WhatsApp da Marília, quem não tiver também manda ali no @trissomia18, mas aí vocês podem estar nos chamando que a gente esclarece. Eu não estou conseguindo acessar direito o formulário, ou qualquer problema técnico, vocês podem procurar a gente. É hora da gente se unir agora, né? A Rita também está à disposição em todos os Garça para ajudar vocês. Não se apertem, a gente está aqui juntos, né? Para mudar essa história, gente. Veja uma coisa, eu queria ressaltar algo importantíssimo. Nós só vamos conseguir mudar essa história da incompatibilidade com a vida através de um estudo da própria medicina, dos médicos, né? A gente tem que fazer o que está fazendo, mostrar às nossas crianças, porque o nosso trabalho é muito forte, principalmente para a sociedade. E a sociedade tem força também de mudar as coisas. Mas sem um artigo científico publicado, a gente não vai conseguir. Eu sou a pessoa mais otimista do mundo, mas eu tenho 16 anos lutando. E quando a Marina chegou, eu tive vontade de trazê-la para minha casa, botá-la numa redoma e não deixá-la sair nunca mais até sair o estudo. Então, não vamos perder essa oportunidade, gente. Nós vamos mudar a história dessas famílias e de crianças que ainda nem chegaram a nascer. Não se esqueçam disso. Procura o exame, eu vou fazer isso porque eu tenho que achar o cariótipo do Thales, tem 16 anos, pelo menos o cariótipo eu tenho que achar. Eu vou fazer isso esse fim de semana e vou contar com vocês também, né? O quanto antes. Conhece uma mãe, não é cadastrada, ela pode participar. Não necessariamente ela precisa ser cadastrada, porém, ela tem que ter um exame comprobatório de que a criança realmente tenha ou teve a síndrome de Edwards. É isso, né, Marina? Ô Marília, eu tenho alguém aqui que está querendo aparecer demais. Posso mostrar rapidinho? Pode. Olha aqui. É o lindo do Pequeno Príncipe. Lindo, lindo. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que é educativo. É então, isso somos mesmo. responsáveis por esse estudo, né? Com certeza. Vamos ajudar, porque a gente vai mudar uma história. Faz uma pose aí com ele que eu vou tirar uma foto. Levanta ele mais um pouquinho, Marina. Um pouquinho mais, coloca ele aqui perto, porque tem letras. Isso. Assim? Vou tirar uma foto aqui, peraí. Aê! Muito bem, gente. Então, esclareçam. Quem não assistiu,
Quem sabe que sentiu falta de uma mãe que conhece aqui, manda, tá acabando. Manda o link para ela. Vou mandar o link daqui a pouco para todo mundo. Ai, você não viu? Assiste. Ajuda a gente. Juntos a gente faz coisa que até Deus duvida. Mas a gente faz e a gente ainda tem o amor do nosso lado. Então, pessoal, juntos a gente vai mudar essa história. Beijo. Obrigada, Marina.